Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, bora dar uma olhada aqui em Suzano e Klabin, né? Nessa matéria que eu trouxe ali no Bom Dia de hoje, no Notícias, é claro, acompanha os vídeos aí de Bom Dia que é muito importante. E aí essa matéria é de ontem no meio do pregão, tá bom? E aqui é uma recomendação de compra de alguma das corretoras, venha ver qual que é. Então deixa o like aí, se inscreve e compartilha. Depois da vinheta a gente vai começar uma análise aqui sobre Suzano, tá bom? Então vem comigo. E claro, falaremos de Klabin também, não pense você que não, tá? Então, de acordo com a avaliação do Santander, o mercado exagerou na dose de pessimismo com o setor de papel e celulose e precificou rapidamente em uma forte deterioração dos fundamentos. Concluímos que o setor pode continuar pressionando no curto prazo devido. Aí eles colocam aqui 3 tópicos: a apreciação recente do real, temores de uma correção brusca do preço da celulose, rotação de portfólio para nomes domésticos no Brasil. Argumentam os analistas setoriais ali, ou seja, focados nesse setor, Rafael Barcelos e Arthur Biscola. Os preços das ações ligadas à commodity refletem as cotações da celulose próxima a $500 por tonelada, considerando o câmbio à vista. A estimativa do Santander está em 615 por tonelada da celulose para 2022. Continuamos projetando um ciclo de alta da celulose estendido até 2022, o que pode desbloquear a desalavancagem nos próximos trimestres e um pico de fluxo de caixa em 2 anos, tá? Em suma, eles estão recomendando aqui Suzano e Klabin, tá bom? E aí, nós temos preço-alvo aqui, e é justamente o que usaremos para analisar. Suzano será o começo aqui, é claro, né? R$ 95,00. Lembrando, já falamos de Suzano e Klabin em vídeo exclusivo para membros aqui na aba comunidade do YouTube. Então, se você não é membro, considere tornar-se membro para ter informações exclusivas e, obviamente, muito antecipadas, tá bom? Muito. Então, olha lá, Suzano com preço-alvo de 95, né? R$ 95,00, agora valendo R$ 57,00, seria uma alta por volta de 66, 67, 65, por cento, colocando de uma maneira mais conservadora. E nós tínhamos uma LTB bem pequena ali de poucos dias no final de fevereiro, já podemos deletar, e a gente já pode buscar aqui uma nova LTB do gráfico diário depois do último pico de alta, tá bom? A gente tem essa aqui para trabalhar, eu acho que é uma LTB bem legal aqui, acabei de traçar com vocês, tá bom? Para vocês verem um pouquinho de análise em tempo real, obviamente gravado, tá? Não tô ao vivo. Tá bom? Mas LTBzinha aqui de Suzano e um distanciamento da LTB, tá? Esse distanciamento já começa a ser uma tese de investimento, tá? Quando você está muito distante de uma LTB, óbvio que não existe regras e certezas, tá? Mas geralmente busca a LTB, tá bom? Então só aqui nós já teríamos uma entradinha. No gráfico semanal nós temos justamente ali padrão de reversão, engatou a queda. Na semana atual estamos rompendo a região de suporte do 5784. Tem uma outra região de suporte ali de Suzano até o 57,9, com algumas regiões aqui de briga um pouquinho antes. Pode até chamar de suporte aqui intermediário, ali perto do 53, 53,35 mesmo, tá? Como tá marcando aqui no nosso gráfico, tá bom? Então, Suzano, olhando o gráfico da Suzano, o mercado deu uma pancada nela, mas ela vem crescendo aí constantemente, tá? Tá numa tendência de alta, dá até para marcar uma LTA aqui no gráfico semanal, tá bom? LTAzinha de Suzano, bem legal. E aí sim que você tem que ter um pouquinho de temor, porque nós já tivemos esse movimento, né? O que a análise gráfica ela te traz? Óbvio que, como eu acabei de falar, não existe certeza, não existe regra, tá? Mas geralmente nós temos uma repetição de padrões, tá bom? E aí o ativo já se descolou e ele volta para a LTB. Nesse caso foi uma soma, né? Ele voltou para a LTB, mas a LTB foi buscando o ativo também. E aí fez um toque agora em 2020, bem legal, LTA na verdade, a LTAzinha aí buscada. E justamente estamos meio distantes agora da LTA, mas nós temos regiões fortíssimas, que é justamente esse 57, 84 como suporte até o 57,9. Olhando de uma maneira mais macro, o Suzano tá com uma região de suporte bem forte aqui entre esses 2 pontos, tá bom? E é tudo uma zona de proteção do preço. Então, sim, tem uma tese de investimentos aqui até esses 95? Até tem, né? Óbvio, seria ali máximas do ativo, é claro, né? Seriam regiões históricas, mas há sim uma tese de que já corrigiu demais. Nós temos aqui várias semanas de queda, ó, 4, 8... 8 semanas de queda, uma indecisão. A semana ainda não acabou, ainda temos o dia de amanhã. Claro, é difícil imaginar uma alta para salvar essa semana aqui de Suzano, mas temos muitas semanas de queda no macro aqui.
É, imagino que talvez seja só um bear trap isso daqui, pegando alguns vendidos para voltar a subir. Né? E óbvio, quando estamos falando aqui de Suzano 95, claramente estamos falando de investimento para longo prazo, não de especulação, tá bom? Então se você entrar agora, ou se você entrar no 5079 aqui embaixo, claro, há uma diferença percentual, né? Com certeza. Mas, trabalhando posição e focando no longo prazo, essa diferença não é tão importante quanto você imagina, tá? O que é melhor? Você entrar agora e, caso caia, você trabalhar posição e seguir o rumo com a empresa. E, claro, você pode se desalavancar se você estiver um pouquinho alavancado no seu trabalho de posição, quando ela é positiva ou quando ela anda um pouquinho à frente. Você pode, é só você controlar os seus preços médios, igual eu mostro lá na carteira pública. Tá bom? Então, você pode se desalavancar um pouquinho antes, o formativo vai subindo. Ou você prefere ficar esperando e, de repente, perder o bonde. É por isso que eu falo, você tem que tomar atitudes no mercado. E essas atitudes, elas vêm acompanhadas de responsabilidades que você tem que ter. Então, tem que ter inteligência financeira, divisão de capital, gerenciamento de risco, um monte de coisa. Tudo que eu ensino lá no curso, inclusive, se você não fez o curso ainda, tá demorando, tá bom? Então, vai lá pro pacote curso, tá? Então, nós temos uma grandíssima pernada de correção no gráfico semanal. Eu nem parei para ver aqui o percentual de queda que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, 28%. Então, já tá ficando bacana para uma ponta compradora. Eu mesmo não tenho papel em carteira, não pretendo pegar, mas começo a olhar aí com olhos diferentes aqui para essa Suzano. Obviamente, ele deu uma desconfigurada na minha LTB, tudo bem, depois a gente traça de novo. Mas aí fica a análise de Suzano para vocês, R$ 95,00, tá bom? E aí tem Klabin, né? Temos Klabin para R$ 36,00 ali, estando agora em 25,29. Se a gente mirar ali os 36, a gente vai enxergar que o preço-alvo de Suzano tem um percentual mais interessante, tá bom? Então, apesar de ser mais cara, o percentual de alta ali falado pelo Santander, claro que não fui eu, tem um preço-alvo mais interessante, porém, né? Olha lá, Klabin tá meio estranha, tá? E lógico, lembrando, Suzano também tá rompendo uma região de suporte. Às vezes vale a pena você esperar um pouquinho, tá? Caso isso não tenha ficado muito claro aqui na minha fala. Tá? Então nós temos ali 26 e 29 rompido e usado como região de resistência, tá? Para Klabin, já tem uma LTB lá atrás, no gráfico semanal também vem de correções e pernada de correções. LTB parecido, setor aí se movendo meio que de forma conjunta. Também vem numa crescente aqui, tem uma LTA rompida. Então, de repente, a gente está enxergando aqui esse 26, 29 com 22, 38, igual aquela zona ali de suporte que a gente falou de Suzano, tá bom? Então, é a mesma história, tá? Se você confia no preço-alvo de Santander, se você confia no setor mais do que o preço-alvo de Santander, mais do que uma análise de um banco ou de uma casa de análise, se você confia no setor, você tem uma comprinha já tem uma pernada de correção interessante. Tá bom? Então, você já tem uma comprinha para você começar uma posição num ativo que você confia. Tá? Se você ficar esperando demais, você pode perder o bonde. E claro, há especulação? Há, mas aí nós olharemos para gráficos menores, tentaremos pegar trades aí mais tranquilos. Que nem, por exemplo, claro que não é recomendação, e aí fica uma análise um pouquinho mais rasa, porque isso aqui seria um conteúdo mais premium que eu passo lá na área de membros, tá bom? Então, preste atenção. Região de rompimento aqui para você pegar um trade de venda ou um retorno a 26 e 29 e aí, obviamente, um possível rompimento do 26 e 29. Aqui você teria uma especulaçãozinha aí para um swing trade mais curto, tá bom? Então, atenção, fez padrão oco foi executado, tá bom? Aqui em Klabin e agora pode ser que já tenha acabado toda essa queda. E aí, olhando para trás, tem algumas regiões de suporte intermediário, bom, mas eu focaria mais no 26, 29 e no 22, 38. E, olha, se eu fosse pensar em investimentos usando o Klabin, eu já compraria hoje. Já iniciaria a posição. Claro, tem que ter divisão de capital, tem que ter aporte regular. Também não adianta você sair colocando compra com todo o seu capital e não ter aporte regular. Tá bom? Então não adianta. Quer uma dica? Segue a carteira pública. A carteira pública é um grande exemplo de como trabalhar posição e criar patrimônio a longo prazo. Beleza? Então deixa aquele like aí. Falamos de Suzano e Klabin. Espero que tenham gostado. Se você não é membro, tá dormindo no ponto, vire membro do canal. Quem é membro já teve 9 análises bem detalhadas, uma resenha gigantesca que eu postei hoje de manhã e que já ajudou muitos membros aqui do canal, tá bom? Então, venha ser membro, menos de R$1 por dia, tá bom? E você agrega o canal e eu te agrego muito conteúdo de forma muito barata. Tá aí o curso tá na descrição, o link da OKEx e de outros vídeos aqui no primeiro comentário. E daqui a pouco, mais tarde, tem mais.